Gênesis 26, versículo 17 e versículo 18. Está escrito assim: então Isaque partiu dali e fez o seu acampamento no vale de Gerar. Diga comigo, vale de Gerar. E habitou lá. 18. E tornou Isaque e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão seu pai, e que os filisteus entulharam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes que chamara também o seu pai. Você pode dizer amém? Eu quero falar hoje sobre uma temática muito poderosa. Eu quero falar sobre o caminho da promessa. Quantos têm promessa? De verdade, você está no ambiente profético, participa, vai. Quantos têm promessa? Diga glória a Deus. Então estenda as mãos para cá, faz isso, vai. Eu estou com fome da glória de Deus. Eu estou com fome da presença do Todo-Poderoso. Vai, estenda as mãos agora. Libera sobre mim uma palavra. Lucas 6,38. Dai-vos será dado. Ninguém pode receber algo se antes não estiver disposto a entregar. Vai, libera uma palavra sobre mim, vai. Vai, libera uma palavra, vai. Eu quero uma palavra, eu preciso de uma palavra. Vai, eu estou pegando no espírito essa palavra. Vai, libera, libera. Vai, participa. Vem, Espírito Santo. Senhor, nós entregamos este ambiente diante do Senhor. Que os céus reajam àquilo que estamos entregando neste altar. Nós acreditamos que o Senhor não mudou. Hebreus no capítulo 13, no versículo 8 diz: Jesus é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Eu creio no poder do Espírito de Deus se movendo sobre a cidade, se movendo sobre a igreja. Por isso, Senhor, manifesta a tua glória. Manifesta a tua glória. Levante as suas mãos. Declare comigo. Vai, declare. Em ti tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Você pode fazer melhor, vai, declare. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem. Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Olhe para cá. Cavar poços nessa época não era apenas sinônimo de sobrevivência, mas também era uma das únicas oportunidades que uma família tinha para prosperar. Haja visto que no deserto, água vale mais do que prata. No deserto, água vale mais do que ouro. Poço no deserto aponta para prosperidade. Poço no deserto atrai riquezas. Até porque alimenta o gado, alimenta os animais em sua diversidade, alimenta os servos e gera manutenção e sustento para a agricultura. Então compreendemos que no deserto água aponta para prosperidade e para riqueza. Quando olhamos para a figura de Isaque,
Logo percebemos, Marcos, que Isaac é um homem obstinado. Isaac é um homem disciplinado. Isaac é um homem obediente. Alguém que acreditava nas promessas liberadas pelo próprio Deus. A Bíblia diz que a terra que ele estava em crise. Então, ele se move até a geografia chamada Gerar. Mas Isaac não faz isso porque ele quer fazer. A Bíblia deixa clara que Deus o visita, liberando sobre ele uma direção, dizendo para que ele viesse a sair de onde estava e se movesse até a terra chamada Gerar. O grande desafio meu e seu é não nos movermos do lugar que estamos sem uma direção. Fala para quem está do seu lado: não ouse se mover sem uma direção liberada por Deus. O grande desafio, como eu disse, é sair da posição que estamos sem uma palavra, sem um apontamento. Mas maior do que este desafio é quando Deus decide nos apontar um caminho que é contrário ao caminho que nós estabelecemos como o caminho ideal. Quando olhamos a figura de Jonas, logo percebemos que Deus libera sobre ele uma instrução. Diga comigo, instrução. Deus libera uma palavra dizendo: Jonas vai para Nínive. Mas Jonas, ele decide ir para Tarsis. Nínive representa a vontade de Deus. Já Tarsis, em contrapartida, tem a representação da vontade do homem. O grande ponto que precisamos compreender aqui é que quando Deus libera sobre nós a sua vontade, nós precisamos, com maturidade, com inteligência, submeter aquilo que queremos, aquilo que Deus quer. Até porque Deus está no seu final. Eu vou repetir: até porque o Deus eterno, imortal, Ele está no seu final. E é por isso que Ele sabe o que é melhor para mim. É por isso que Ele sabe o que é melhor para você. Uma verdade precisa ser registrada aqui. Jonas não sabia que o deserto só é deserto quando Deus não está lá. E o monte só é monte quando Deus está nele. Não entendeu? Eu vou colocar a legenda. O que Jonas não sabia, que o deserto que aponta para os dias escuros, para os dias de neblina, para os dias de dificuldade, só é deserto quando Deus não está com você dentro dele. E o monte que aponta para os dias extraordinários, aonde Deus decide te exaltar, só é monte quando Deus está com você lá. Jonas não compreende que mais importante era estar no centro da vontade de Deus do que no centro da sua própria vontade. Fala para quem está do seu lado: não se mova sem direção. O texto bíblico diz que debaixo de uma direção, Isaac decidiu se mover para Gerar. Gerar representa o lugar certo, o lugar que Deus quer que eu e que você estejamos, o lugar que Deus falou. Algo que precisa ser reprogramado na nossa mente é que estar em Gerar, ou seja, no centro da vontade de Deus, não vai impedir que problemas nos toquem. Uma mentira que foi plantada dentro de nós como verdade é que quando nós nos movermos para o lugar que Deus quer, os problemas não iriam nos tocar, as dificuldades não iriam nos afligir. Mas eu aprendo com este texto que esta não é verdade da parte de Deus. A primeira coisa que acontece com Isaac, quando ele pisa no Gerar, a Bíblia diz: e ele foi perseguido pelos filisteus. Gerar é o lugar que Deus quer que você esteja, mas Gerar também é lugar de perseguição. Gerar também é lugar aonde muitas coisas não vão dar certa, mas algo mexe comigo.
quando eu entro em Gerar, uma certeza que eu tenho, que calúnia, difamação e nenhuma realidade tem poder de me parar, porque em Gerar eu vou prosperar em meio a todas essas dificuldades. Quantos querem prosperar? Comigo bem forte, diga glória a Deus. O texto bíblico diz que Isaac está em Gerar. Gerar aponta para a terra da prosperidade, o lugar que Deus quer que eu esteja. Só que a Bíblia diz que os filisteus decidem perseguir e expulsar Isaac de Gerar. Então, Isaac, que está em Gerar, ele vai para o vale de Gerar. Olhe para cá. Ele sai da terra da prosperidade chamada Gerar, e ele vai para a terra da aflição, para a terra da escassez. Este homem sai do lugar que Deus queria, e ele vai para um lugar que ninguém quer ir. E a primeira coisa que eu vejo neste homem, diferente daquilo que eu tenho visto, porque quando nós chegamos no vale de Gerar, a primeira coisa que fazemos é cruzar os nossos braços, e a primeira coisa que Isaac faz é arregaçar as suas mangas. A Bíblia diz que quando este homem chega no vale, a primeira coisa que ele faz é colocar semente na terra. As pessoas começaram a falar: no vale de Gerar tudo que planta morre, no vale de Gerar nenhum animal sobrevive, no vale de Gerar ninguém cava poço. Mas a Bíblia diz, Gênesis 26:12, e semeou Isaac naquela terra, no vale de Gerar, e no mesmo ano ele colheu a 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Olhe para mim, a Bíblia está dizendo que este homem decidiu semear em uma localização, em uma geografia que ninguém estava disposto a semear, e por causa da mão de Deus, ele viveu algo exponencial. Eu quero profetizar que nesses próximos dias, mesmo estando no vale, Deus dará ousadia para você, para que você decida semear no vale. E eu profetizo que como Isaac colheu a 100 por 1, Deus irá fazer você colher o extraordinário. Só quem está comigo aqui, levante as suas mãos e declare, adorando ao Senhor. Que a figueira não floresça e não haja frutos na vide, e o produto da oliveira minta. Sim, declare. Todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja frutos na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Segura aqui. Isaac negligencia o que não poderia ser negligenciado. Todo agricultor inteligente, ele sabe que ele não pode ignorar duas realidades. Primeiro, a terra que ele vai plantar. Segundo, a qualidade da semente. O texto de Gênesis 26:12 não menciona este homem observando a terra, tampouco a semente que vai colocar dentro dela. Este homem entendeu o que muita gente não está entendendo, mesmo estando na casa do pai. Ele entende que não é a geografia, porque a promessa foi plantada dentro dele, não dentro da terra. Ele compreende que maior do que o ambiente é aquilo que ele carrega. É por isso que na Bíblia tudo que é importante Deus dá nome. Diga, dá nome. Tudo que é importante na Bíblia Deus faz questão de dar nome. Só que nesse texto a Bíblia está dizendo, e semeou Isaac naquela terra. Deus está ignorando a terra
para mostrar para mim e para você que quando a mão dele está estendida, o que não deveria ser negligenciado, até quando é negligenciado, o milagre acontece. Quem está comigo aqui bem forte, diga glória a Deus. Se você está no vale de Gerar, você precisa ter a mentalidade de Isaque. Este homem, ao invés de cruzar os braços, ele decide plantar, ele decide semear. O tempo que Deus mais vai desafiar a vida de um homem, de uma mulher a semear, é no tempo da escassez, é no tempo da dificuldade. Por quê? Porque no tempo da escassez, da dificuldade, nós temos a mentalidade de reter, e o Senhor está dizendo: eu não posso mudar a sua realidade se você não colocar semente dentro da terra. É por isso que quando Paulo escreve em 2 Coríntios, no capítulo 9, no versículo 10, ele diz assim: ora, aquele que dá semente ao que semeia, também vos dará pão para comer, e multiplique a vossa sementeira, aumentando o fruto da vossa justiça. Paulo está dizendo: quem dá semente, só dá semente para uma categoria de pessoas: aqueles que semeiam. Pastor, eu tenho desejo de semear, mas eu estou no deserto, eu estou no vale de Gerar. O Senhor está dizendo: eu não vou dar semente para quem tem desejo de semear, eu só dou semente para quem semeia. Você está comigo aqui? E ele está dizendo: também vos darei pão para comer. Há uma diferença muito grande entre semente e pão. Semente é aquela parte que eu separo para plantar. Pão é aquilo que ficou nas minhas mãos e que eu tenho autorização de comer. É por isso que quando alguém questiona o dízimo, é porque se alguém não entendeu a revelação, ainda está no jardim da infância espiritual, questionando o pastor, a igreja, a instituição, a doutrina, porque não compreendeu que quando este homem planta a semente, chamada 10%, ele está dando aos céus a única chance que os céus têm de multiplicar a semente, que agora não é semente, mas é sementeira, porque está dentro da terra. Você está comigo? Diga glória a Deus. Esse homem está em crise e ele decide plantar. Quando você olha para Sansão, olhe para mim. A Bíblia diz que Sansão, ele está vivendo uma escassez. A Bíblia diz que o povo de Deus estava sendo subjugado. Mas Sansão decide, ao invés de cruzar os braços, ele decide malhar trigo no lagar. Esse homem está decidido a fazer coisas que ninguém quer fazer. Porque naquele tempo ele deveria malhar trigo na eira. Por quê? Porque ele usa a corrente do vento para poder separar. Mas ele não pode malhar trigo na eira. Por quê? Porque ele é um alvo fácil. O inimigo pode tomar tudo aquilo que ele está trabalhando. Então ele decide entrar dentro de uma caverna, em um lagar, e fazer algo impossível. É impossível malhar trigo no lagar. Este homem está dizendo: Deus, ao invés de ficar reclamando, ao invés de ficar blasfemando, ao invés de ficar murmurando, eu vou malhar trigo no lagar, para dizer aos céus que eu acredito que o meu Redentor vive, e que mais cedo ou mais tarde Ele vai julgar a minha causa a meu favor. Malhe trigo no lagar. Se necessário, faça o que tiver que fazer, mas não cruze os seus braços. Quando Davi chega na frente de batalha, ele não tem espada. Mas ao invés de ficar reclamando, eu não tenho espada, o texto bíblico diz: e Davi decidiu lutar com as pedras que tinha. Eu não tenho espada, mas eu tenho pedra. Qual é a tua desculpa? Qual é a desculpa que você tem apresentado para os céus? O apóstolo Paulo, pregador mais eficiente da palavra de Deus, ele estava preso. A Bíblia diz que ele não tinha púlpito, mas tinha papel e caneta, e ele pregou de dentro do presídio a palavra de Deus. Por quê? Porque este homem entendeu que nada pode parar alguém cheio de visão, cheio de atitude, alguém que entendeu o que Deus espera de si. Quem está aqui, diga glória a Deus.
Fale para quem está do seu lado: não pare por nada. Escute, o texto bíblico diz que o rei Asa, diga comigo, rei Asa. O rei Asa, ele vai descer para a batalha, e ele percebe que ele não tem soldado suficiente para ganhar a batalha. Então ele decide comprar, diga comigo, comprar o apoio do rei do Egito. O rei Asa então decide financiar. Ele pega uma grande quantia em dinheiro e ele paga pelo apoio do rei do Egito. Ele contrata soldados, carros e cavalos. Antes de descer para a batalha, a Bíblia diz que ele não vai até um profeta, mas um profeta vai até ele. Eu vou repetir, ele não vai até um profeta, mas um profeta vai até ele. Pare de ficar se movendo para a esquerda e para a direita atrás de profeta. Quando Deus quer falar com um homem, Deus envia o remetente, Deus levanta o profeta. A Bíblia diz que ele vai descer para a batalha. Quando o profeta vai até ele, diz: não desce para a peleja com o apoio do rei do Egito, porque se descer, vai perder. Esse homem então, ele olha para o profeta e diz: mas eu já paguei, e agora? O que fica com aquilo que eu investi? Então o profeta olha para este rei e diz: você não sabia que Deus é poderoso para fazer 100 vezes mais sobre aquilo que você perdeu? Deixa eu declarar algo para você: deixa aquilo que você perdeu para trás, porque aquilo que Deus quer fazer na tua vida vai ser maior, vai ser melhor, vai ser extraordinário. Assim diz o Senhor: deixa tudo que ficou para trás, para que Deus possa fazer coisas novas na sua vida. Só quem recebe, diga glória a Deus. Levante as suas mãos, vai. Quem me prometeu não é. Alguém acredita nessa profecia? Nem filho do homem pra se arrepender. Alguém acredita nessa palavra? Vai. Quem me prometeu não é homem pra mentir, nem filho do homem pra se arrepender. O meu Deus nunca falhou e não falhará. Ele cumprirá. Terra e céus passarão, mas tua palavra permanecerá. Diga glória a Deus. Escute, eu quero falar sobre 3 tempos da vida de Isaac, e também da minha e da sua vida. O primeiro tempo que, mais cedo ou mais tarde, se você não passou, você irá passar, é o tempo chamado de Ezeque. Diga comigo, Ezeque. O texto bíblico diz, em Gênesis 26:14, de maneira que os filisteus o invejavam. O texto bíblico também diz no versículo 15, entulhando os seus poços, os poços que ele herdara do seu pai Abraão. Olhe para mim. Nós não entendemos uma verdade do reino. Em Romanos no capítulo 12, o texto bíblico no versículo 15 faz questão de nos dizer que nós temos um papel vital como irmãos em Cristo. Alegrai-vos com aqueles que se alegram e chorai com aqueles que choram. A grande verdade é que nós temos mais facilidade de chorar com alguém que está chorando do que se alegrar intimamente, de maneira verdadeira, com aqueles que estão se alegrando. Quando você percebe um irmão
trocando de casa, alguém que era simples até poucos dias atrás. Se você não administrar bem o sentimento, você pode correr o risco de invejar aquilo que alguém está vivendo da parte de Deus. Por isso eu quero abrir aqui um parêntese. Cuidado com o excesso de demonstração nas redes sociais, porque o texto bíblico está dizendo que este moço teve o seu poço entulhado, porque os inimigos invejaram aquele que Deus tinha feito uma grande obra. Este homem tinha recebido um presente da parte de Deus, então eles invejaram ao ponto de entulhar o seu poço. Mas a Bíblia diz que Isaac, quando ele chega nesta geografia, a primeira coisa que ele faz, ele vai cavar um novo poço. Diga comigo, cavar. Ele entra no vale de Gerar. Ele entra onde? Ele sai de Gerar, da terra da prosperidade, e ele vai para o vale de Gerar, a terra da dificuldade. Quando ele chega no vale, a primeira coisa que ele faz é fazer o que ninguém está disposto a fazer. Ele vai cavar um novo poço. Quando ele cava esse novo poço, um milagre acontece. A Bíblia diz que água começa a brotar no meio do nada. Olhe para mim, o teu papel não é questionar a geografia que Deus te plantou. O teu papel não é olhar para o cenário de dificuldade. O teu papel não é fazer a água nascer no meio do deserto. O teu papel, eu vou repetir, é cavar. Esse homem entendeu que ele tinha um papel. O papel deste homem era cavar. O papel dos céus era fazer aquele lençol ser visitado pela glória de Deus ao ponto de brotar água. A Bíblia diz que do nada Deus fez nascer água no meio do deserto. Quem recebe essa palavra? Eu quero declarar que nesses próximos dias Deus vai fazer nascer água no meio do teu deserto. Eu estou profetizando, nesses próximos dias Deus vai fazer a água se manifestar no meio do teu deserto, como Ele fez na vida de Isaac. Se prepare para ser visitado pelo poder e pela glória do Senhor. Só quem pode, bem forte, diga glória a Deus. O texto diz que quando esse homem está agora com o seu poço cheio de água, os inimigos chegam até ele e começam a estabelecer um confronto. Por isso ele chama este poço de Ezeque. Diga comigo, Ezeque. Ezeque significa lugar do confronto. Olhe para mim, se você ainda não viveu nenhum confronto, se prepare para viver, porque antes do Senhor te fazer viver os seus melhores dias, alguns confrontos são necessários para te treinar. E a Bíblia diz que este homem agora está sendo confrontado pelos filisteus. O propósito dos filisteus é tomar o poço de Isaac. E eu gosto desse texto, por quê? Porque o texto bíblico faz questão de dizer que Abimeleque, o líder dos filisteus, olha para Isaac e diz: Isaac, você é mais forte do que nós. E no poço do confronto, Isaac decidiu não confrontar. Eu vou repetir, ele está no poço do confronto, ele é mais forte do que os adversários, e ele decide tirar o corpo dele de campo. Olhe para mim, aprenda uma verdade, seja maduro, não entre em guerras que Deus não te plantou dentro delas. O fato de você ter mais capacidade, mais inteligência, ter uma mesa de network superior, não significa que Deus vai te dar a vitória. Este homem compreendeu que ele não poderia estabelecer confronto, porque Deus não plantou ele dentro daquela realidade. Então
ele entende uma verdade. Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Tem muita coisa que deu errado, sim ou não, nesses últimos meses. O que a Bíblia está dizendo é, até aquilo que deu errado faz parte do plano de Deus para te treinar. Pare de reclamar daquilo que não está dando certo, porque aquilo que dá errado tem a mão de Deus ali para te capacitar e te habilitar com o não que vem do coração do rei. Quem está aqui, diga glória a Deus. Fugir nem sempre está ligado a covardia e fraqueza, e sim um ato de sabedoria e de discernimento. Ele está no poço chamado Ezeque, no poço do confronto, e ele decide não estabelecer confronto. A Bíblia diz que Isaac sai de Ezeque, e ele é levado por Deus para um outro tempo espiritual, um tempo chamado de Reobote. Diga comigo, Reobote. Reobote não é qualquer lugar. Reobote é o lugar da minha e da sua largueza. Quantos querem viver um tempo de largueza? Diga glória a Deus. Agora aprenda uma coisa: só entra em Reobote quem decidiu não lutar as guerras que Deus não colocou dentro delas. Você está comigo aqui? Comigo é assim. Falou, eu devolvo na mesma pressão. Pastor, não tem comigo não. O espírito está alinhado, mas a carne é fraca mesmo. Meu negócio eu ponho para quebrar. Ah é? Vai continuar em Ezeque, no lugar do confronto. Porque quem não tem maturidade e discernimento para fugir de guerras, não sai de Ezeque. Você está comigo aqui? O que o Espírito Santo está falando é: se Deus te inseriu, como inseriu Davi, dentro daquela peleja, entra, sabendo que o Deus da guerra vai pelejar essa guerra por você. Mas se não foi Deus que te colocou dentro dela, foge! Lugar da largueza, lugar da amplitude, lugar da prosperidade. Olha que interessante. Esse homem sai do lugar de confronto e ele vai para um lugar de plenitude, para um lugar onde o Senhor estava se movendo dentro do seu coração. Ele está vivendo algo largo, algo que ele sempre sonhou. As coisas que davam errado em Ezeque, aqui não dão errado mais. Eu não sei se você já parou para pensar, mas talvez você já se questionou sobre isso. Pastor, eu faço tudo certo, mas dá errado. Por quê? Porque quando você está em Ezeque, mesmo fazendo tudo certo, vai dar. E quem não entendeu o tempo espiritual que está vivendo, vai ficar reclamando, murmurando e patinando. O que o Espírito Santo está dizendo é: em Ezeque, você precisa aprender as lições que o Espírito está liberando sobre você, para que ele possa te transicionar para Reobote, para o lugar da sua largueza. Quantos querem entrar nesse tempo chamado Reobote? Ai, meu irmão, você está no ambiente profético. Quantos querem acessar esse tempo chamado Reobote? Bem alto, diga glória a Deus. Sabe por que ele chama esse lugar de Reobote? Porque quando ele está em Ezeque, ele cava um poço, e aquele poço, de maneira milagrosa, manifesta água. Mas quando ele sai dali, ele vai para Reobote, e ele tem que começar tudo de novo. Irmãos, é fácil começar tudo de novo, sim ou não? Ele chega em Reobote, e ao invés de ficar reclamando porque perdeu o poço que estava transbordando água, ele decide caladinho começar tudo de novo. Tem gente que até cava de novo, mas cava reclamando. E o Espírito está dizendo: reclamando eu não quero, porque obediência tem que ser com alegria. Quem está comigo aqui? Para entrar em Reobote tem que ser honrando a Deus. Não pode ser murmurando, questionando a glória.
questionando os métodos. A Bíblia diz que ele vai, cava outro poço em Reobote, e ali ele chama Reobote, por quê? Porque os filisteus em Reobote não foram atrás dele. Aqui Deus está estabelecendo um cenário de largueza, de prosperidade, de paz. E sabe qual é o nosso problema? É que este lugar chamado Reobote é um lugar de passagem, é um lugar de... não é um lugar de permanência, mas é um lugar de passagem. Por quê? Porque em Reobote Deus quer estabelecer refrigério para a sua alma. Só quem está em Ezequiel sabe como foi difícil suportar a pressão de Ezequiel. Mas quando você entra em Reobote, Deus vai liberar uma palavra sobre você de refrigério. E aqui ele vai cumprir Isaías 40, 28, que diz assim: não sabes, não me ouvistes, que o eterno Criador dos céus e da terra não se cansa, tampouco se fadiga, nem se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte o cansado, faz forte a cansada, e ressuscita as forças daquele e daquela que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, os moços de cansado caem, mas aqueles que em Ezequiel esperaram no Senhor renovarão as suas forças. Sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. O que o Espírito de Deus está dizendo é: em Reobote você vai receber refrigério, você vai receber renovação, você vai sair do tarja preta, você não vai precisar mais tomar remédio para dormir, porque ali eu vou visitar a sua vida de maneira exponencial. Eu vou te alargar para a direita, eu vou te alargar para a esquerda, eu vou soprar o teu nome e vou te fazer viver aquilo que eu te prometi. Diga comigo, glória a Deus. Escute, o problema é que a gente se acostuma com coisa boa, sim ou não? Só que Reobote é um lugar de passagem, não de permanência. Porque o propósito de Deus nunca foi fazer Isaac permanecer em Reobote. A gente não se acostuma com Ezequiel, mas a gente se acostuma com Reobote. E ele está vivendo algo tão maravilhoso que ele está se acostumando. Mas a Bíblia faz questão de dizer que mesmo em Reobote, ele entende que Deus tem algo maior, que Deus tem algo a mais. Então, o texto bíblico diz: Isaac decidiu subir dali. Olhe para cá. A Bíblia não diz que Deus mandou Isaac. A Bíblia diz que Isaac decidiu subir. Diga comigo, subir. O problema é que tem muita gente que nunca vai entrar no tempo mais extraordinário da sua vida, chamado Berseba, porque não entendeu que tem hora que Deus não vai mandar ninguém subir. É você que vai ter que ter atitude e visão para sair do lugar que você está. O que o Senhor está falando é: para viver no lugar do cumprimento das promessas chamado Berseba, você vai ter que ter visão, você vai ter que ter atitude. Sabe qual que é um problema que nós carregamos? Eu preciso te ensinar isso, porque eu demorei 10 anos para aprender isso. Quando você olha para Efésios 4:11, eu falei já sobre isso e repito, sobre os 5 ministérios responsáveis pelo sustento da igreja, as colunas vitais da igreja. Quando você fala sobre o apóstolo aqui, você não está falando sobre o grau mais alto da igreja, não, porque todos são iguais aqui. Mas você está falando sobre aquele que é responsável pela visão. Diga comigo, visão.
Todas as vezes que Deus quer gerar visão na vida de um homem, de uma mulher de Deus, Deus libera sobre ele a visão apostólica. É por isso que nós não podemos matar os apóstolos da igreja, porque sem os apóstolos nós não carregamos a visão. Quem está comigo aqui? O que o Espírito de Deus está dizendo é: nesses dias, para viver os seus melhores dias, você precisa de visão e você precisa de atitude. A Bíblia diz que Isaac decidiu subir. O problema é que você está orando, e na sua mentalidade Deus não está respondendo. É por isso que você está 10 anos no mesmo lugar, esperando uma resposta de Deus. E se eu disser para você que na maioria dos casos Deus não vai falar? E é por isso que tem muita gente até hoje em Ezequiel. Já deveria estar em Reobote, deveria estar em Berseba, mas está em Ezequiel porque está esperando ouvir a voz de Deus, e Deus decidiu que não vai falar. Deixa eu te ensinar algo: Deus não responde às nossas perguntas, Deus responde às nossas respostas. Não entendi, eu vou explicar. Eu jejuo por uma porta, eu oro por uma porta, eu me consagro por uma porta, e quando eu sinto algo no coração, que chegou o tempo, eu decido caminhar rumo àquela porta. Se essa porta abrir, debaixo de uma direção, Deus é comigo. Se ela fechar, Deus está dizendo, porque Deus responde às nossas respostas e não às nossas perguntas. Pastor, eu devo ir para a direita ou para a esquerda? Se movimente debaixo de oração. Se Deus abrir a porta, entre por ela. Se Deus fechar a porta, glorifique a Deus, porque Deus está respondendo através de um não. O que o Espírito de Deus está dizendo é: este homem carrega visão, esse homem carrega atitude. E é por isso que ele sai do lugar de refrigério e ele vai parar em Berseba. Berseba significa o poço da promessa. Depois subiu dali e foi parar em Berseba. Quem está aqui, diga glória a Deus. Ezequiel foi o lugar do treinamento, Reobote foi o lugar do refrigério, mas Berseba é o lugar do propósito. Fala para quem está do seu lado: é tempo de subir. Com voz de profeta: é tempo de subir. Coloca a tua mão assim, deixa eu profetizar algo sobre você. Pega no Espírito. Eu quero profetizar na autoridade do nome de Jesus, que nesses dias Deus vai te tirar de Reobote e vai te levar para Berseba. Em Berseba, no lugar do cumprimento das promessas que Deus falou, portas fechadas se abrirão, a tua casa será visitada. O poder de Deus vai corrigir rotas que você jamais poderia corrigir. Eu declaro pelo poder da palavra de Deus que em Berseba você vai viver os seus melhores e os seus maiores dias. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Só quem recebe bem forte, diga glória a Deus. Adore ao Senhor comigo, vai. Quantos creem que o Senhor vai levar você e sua casa para Berseba? Escute, a Bíblia diz que quando Isaac estava em Berseba, ele chega a uma conclusão. 100 anos depois, escute isso, 100 anos depois, ele está no mesmo lugar que o seu pai Abraão estava, e no mesmo lugar que o seu pai esteve há 100 anos atrás,
Deus decidiu falar com ele. Olhe para mim. Esses dias talvez você vai ter que voltar a andar debaixo das pegadas que os seus pais espirituais e biológicos andaram. Porque o texto está dizendo que 100 anos depois, debaixo da movimentação do seu pai, repetindo as pegadas do seu pai, agora Deus decidiu se apresentar e falar com Isaac. Não menospreze aquilo que talvez seja considerado ultrapassado, porque a Bíblia diz que Deus não muda, a sua palavra permanece. Mateus 24:35 diz: passarão os céus, a terra, e a tua palavra não passará. 1 Timóteo 1,15, fiel é esta palavra e digna de toda aceitação. Deus não muda, Deus permanece. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Hebreus 13:8. O que precisamos compreender é que quando ele chega em Berseba, ele compreende uma verdade que ele não compreendeu quando ele estava nas suas antigas estações. Em Berseba, no lugar do propósito, é o lugar que Deus decide se apresentar para ele. Tudo que você precisa nesses dias não é de mais uma porta aberta. Tudo que você precisa nesses dias é que o Senhor se apresente a você e fale com você. Você pode ficar de pé e aplaudir ao Senhor. Pastor, o que eu tenho que fazer quando eu chegar em Berseba? Esse homem fez 3 coisas em Bersebas. Primeira coisa que ele fez no lugar da promessa, no lugar que o Senhor tinha prometido inseri-lo, ele edificou ali um altar. Diga comigo, altar. Você sabe por que tem gente que chega em Berseba, passa um ano em Berseba, você olha para ele um ano depois e ele não está lá mais? Porque ele não entendeu que ao chegar em Berseba, ele precisa fazer o que Isaac fez. Ele levantou um altar. Porque levantar um altar é dedicar aquela geografia, aquele ambiente para Deus. Olhe para cá. Eu já disse aqui e faço questão de repetir, porque alguém precisa ouvir. A Bíblia diz que Abraão é considerado o pai da fé e também o homem dos altares. Todo lugar que ele chegava, a primeira coisa que ele fazia, ele levantava um altar para Deus. Ele dedicava aquele lugar para Deus. A Bíblia não explica o motivo, mas a Bíblia diz que ele chegou em uma certa geografia e ele não levantou um altar para Deus. Anos mais tarde, naquela geografia que ele não dedicou para Deus, a sua descendência se tornou escrava. Aquela geografia era chamada de Egito. Eu aprendo um princípio: todo lugar que eu não dedico para Deus, eu corro o risco de perder. E é por isso que tem gente que a hora está em cima, a hora está em... Porque quando estava em cima, começou a se sentir importante demais, ao ponto de não dedicar aquela geografia para Deus, levantando ali um altar para o Senhor. A primeira coisa que Isaac faz quando ele entra em Berseba, ele dedica Berseba para Deus, levantando um altar. A segunda coisa que Isaac faz quando ele entra em Berseba, ele invoca o nome de Deus. Sabe por quê? Nenhuma potestade suporta um ambiente que é consagrado com oração. Nenhuma potestade suporta uma casa que o sacerdote ora. Nenhuma potestade suporta uma igreja que o pastor ora. O que eu estou dizendo é, em Betesda, você precisa, além de levantar um altar, você fazer daquele ambiente uma casa de oração. Você precisa regar aquele ambiente através de palavras, apresentando o seu coração como oferta para Deus. Em terceiro lugar, em Berseba, ele armou ali uma tenda. Tenda aponta para a família. Tenda fala sobre coletividade, pluralidade. Tem gente que quando chega em Berseba, ele não arma tenda. Por quê?
Porque a grandeza daquilo que Deus está fazendo só toca nele, não toca na casa dele. O que o Senhor está dizendo é: eu te levo para Berseba, mas se você não armar uma tenda para tocar na tua casa, eu te tiro de lá. Porque em Berseba, o que Deus está fazendo precisa tocar minha família. O que Deus está fazendo precisa tocar os meus filhos. Berseba fala sobre a minha casa. Berseba fala sobre aquilo que Deus deseja construir debaixo da tenda que eu estabeleci. Quem está aqui, diga glória a Deus. Berseba, olha que interessante, eu termino aqui. Quantos aqui já foram humilhados? Levanta a mão. Eu sei que eu já ouvi muitos irmãos dizendo assim: será que Deus nunca vai me justificar? Será que Deus nunca vai deixar claro que Ele é comigo, para que todo mundo saiba que eu sou um filho amado? Olha o que acontece em Gênesis 26, 28. E disseram eles, quem? Diga comigo, os filisteus. Versículo 28. Nós temos visto que o Senhor é contigo. Nós temos percebido a grandeza do que Deus está fazendo e queremos propor uma aliança. Berseba é um lugar elevado, aonde Deus decidiu apresentar a grandeza dele através da vida de Isaque. O que o texto está dizendo é: em Berseba ficará impossível das pessoas não perceberem que Deus é contigo. Eu quero proclamar: Deus é com você. E em Berseba todo mundo ficará sabendo que o Deus da aliança tem uma aliança com a tua casa, tem uma aliança com a tua família, tem uma aliança com a tua empresa, tem uma aliança contigo. Quem está comigo aqui, diga glória a Deus. Vamos adorar o Senhor com o refrão dessa canção. Depois eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida, para que a gente possa finalizar esse culto. Vai. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Vai, declare, vai. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu Glória a Deus. és. Vamos finalizar com aquela música, Temer Porque é Possível. Preste atenção. Primeiro Deus vai te levar para Ezeque. Diga comigo, Ezeque. Ezeque é o lugar do confronto. Diga confronto. Mais cedo ou mais tarde, você vai ter que estabelecer alguns níveis de confronto necessários, porque Deus treina o homem através do confronto. Mas entenda uma verdade: tem confronto que você não vai poder estabelecer, e nem sempre fugir não é nobreza. Muitas vezes é o resultado da maturidade e da sabedoria que um homem carrega. Segundo, Deus vai tirar você de Ezeque e Deus vai te levar para Reobote. Diga comigo, Reobote. Reobote vai ser o lugar da sua largueza, o lugar da sua... E no lugar da sua largueza, você vai ter que entender
que o Senhor tem apenas um propósito: não estabelecer uma moradia permanente, mas um lugar de passagem. E neste lugar de largueza, o Senhor vai gerar refrigério para sua alma. Tem muita gente dizendo: pastor, eu estou em Ezequiel, eu estou cansado, eu estou pensando em desistir, eu estou pensando em parar. Não para não, não para não. Agora Deus te leva para este ambiente, e neste novo ambiente Deus vai refrigerar a tua alma. Haverá refrigério para você em Reobote. Reobote é o lugar do teu descanso. Mas aprenda uma verdade: se você quiser viver no ambiente das promessas, chamado Berseba, você só vai conseguir ser introduzido neste lugar se você tiver duas coisas: visão e atitude. Quem não tem visão e quem não tem atitude mora em Reobote, permanece em Reobote e morre lá. O que o Senhor está dizendo é: faça como Isaac. Quando você entender que é a hora, decida subir para Berseba, porque Berseba é o lugar do seu propósito, é o lugar do cumprimento das suas promessas. Você está comigo aqui bem forte? Diga glória a Deus. Levante as suas mãos. Eu quero encerrar esse culto antes da oração cantando apenas o refrão dessa canção. Adore a Deus comigo, vai. Você pode fazer algo, vai. Se eu estou Berseba está chegando. Berseba está chegando. Meu Deus, é isso. Seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti. Sim. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, declara, vai. vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. Levanta a mão direita comigo aqui, vai. Declare comigo: Senhor Jesus, nesta noite eu creio que o Senhor está me levando para Berseba. Quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Meu Deus, é isso. Jeová Jireh, irás mover de novo. Só quem crê. Eu creio em ti. Haja o que houver. Vai mais uma vez, só quem vai entrar em Berseba, vai. Venha o que vier, irás prover de Você está no ambiente novo. profético, proclama, vai. Eu creio em ti. Vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo. Só quem crê. Eu creio em ti. Vai, aplauda bem forte, o mais forte que você puder, vai. Novembro vai ser um mês que você vai viver em Berseba. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Quantos foram abençoados? Diga glória a Deus. Amém. Domingo que vem nós temos a ceia do Senhor. Amém. A maior celebração da história da igreja não é a maior conferência da cidade. A maior celebração da história da igreja é a ceia do Senhor. Fazer isso em memória de: não rebaixemos a ceia ao mero ato religioso. Amém? Esteja conosco domingo que vem, nos 2 cultos, teremos a ceia do Senhor. Vai ser lindo demais o que o Senhor vai fazer, em nome de Jesus. Coloca a tua mão assim, deixa eu abençoar você. Quantos estão com expectativa que vão viver uma semana poderosa? Amém? Glória a Deus. Amém? Posso dar um conselho de sabedoria, sim ou não? Jó disse assim: o que eu temia me
Significa que se eu ficar alimentando a minha mente com coisas negativas, isso pode... É por isso que em Lamentações, você sabia que tem um livro chamado Lamentações? Porque você pode lamentar, você não pode murmurar. Sabe qual a diferença? Intenção do coração. Quem lamenta não fere a Deus, porque apresenta a sua dor. Mas quem murmura ofende a Deus, porque apresenta um questionamento, como se estivesse dizendo: eu duvido que o Senhor é capaz de fazer. Não murmure. Não murmure. Lamentações 3:21 diz assim: trago à memória aquilo que me dá Jesus. Você vai acordar amanhã com esse versículo, e tudo que te dá esperança você vai colocar na... Pastor, o senhor não está entendendo, deu tudo errado nos últimos 30 dias, mas amanhã vai dar... Você está comigo aqui, você não é bobo não. Você vai fazer isso acontecer essa semana. Essa semana nós vamos acreditar em coisas poderosas. Sabe o que eu fiz com a minha filha hoje? A pastora viu. Minha filha tem 12 anos. Eu falei: desde quando você nasceu, eu tenho falado para você que você é o quê? Coroa da criação de Deus. Que você é inteligente, que você é extraordinária, que você é incrível, que você é capaz. Você tem dúvida disso? Aí ela ficou assustada me olhando. Eu falei: desde quando você nasceu? Vão tentar questionar isso, vão dizer diferente daquilo que Deus disse. Mas o que você precisa fazer é acreditar na palavra que Deus liberou. O que eu estou dizendo é: o que você recebeu aqui na segunda vai ser desafiado, mas permaneça confiando na palavra de Deus. Quem está me entendendo, diga glória a Deus.